Acabei de chegar da academia, tomando aqui uma batida maravilhosa que minha esposa fez pra mim. Por sinal, tá muito gostosa. É servido aí? Fala a verdade. A imagem do início desse vídeo chamou a sua atenção. E tudo certo. É como a nossa mente funciona. Ela busca ver o que de ruim aconteceu com o outro para que você possa se proteger quando alguma coisa parecida acontecer com você também. É o modo sobrevivência ativado no nosso cérebro. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar duas frases: lutar sempre, desistir jamais. Porque quem para, não para. Quem para, retrocede. Meu nome é Natanael, fundador da empresa Dornelas. Vamos pro vídeo? Lutar sempre, desistir jamais. Porque na vida quem para, não para, mas retrocede. Vocês viram a imagem no início desse vídeo? Eu vou estar falando sobre o que aconteceu comigo. E se você se identificar com isto, comenta nesse vídeo, fala o que aconteceu com você também, porque pode ser que aconteça só comigo e não com você. Mas se for algo comum, eu vou ficar sabendo aqui. Eu quero que vocês comentem aí e compartilhem esse vídeo. Vamos lá. Eu nunca tinha feito academia e, por sinal, eu acabei de chegar da academia, então eu estou aqui agora preparado para falar, vou falar com vocês. Dia 4 de outubro do ano passado, eu comecei a fazer academia. Aqui em casa, minha esposa, que sempre fez academia, sempre buscou incentivar, mas eu, ligado ao trabalho, não fazia questão. E afinal de contas, eu sou um cara assim fino, né? Então a gente não vê tanta necessidade de fazer academia. Mas decidi fazer, comecei dia 4 de outubro a fazer academia. Como eu não tinha mentalidade de quem fazia academia, comecei bem devagar. Embora você chegue na academia daqueles homens, aqueles braços desse tamanho, e eu esquelético, aí ficou meio assim que estranho, mas comecei bem devagar, pegando 2 quilos, o cara pegava ali 22 quilos e eu 2 quilos, mas tudo bem, comecei a fazer. Primeiro mês, aqui foi o meu início, 4 de outubro, primeiro mês, em novembro, já percebia as diferenças. Você começa a perceber que começa a ter resistência muscular, então a sua condição física, ela melhora. Eu no início, assim, as repetições eram complexas. Fazia ali uma prancha frontal, misericórdia, 30 segundos, parecia meia hora. Mas comecei a fazer e percebi resultado. Prosseguindo, segundo mês, claro, ainda melhor. Mas nesse intervalo, eu tive uma mudança brusca, porque eu deixei uma empresa que eu trabalhava e fui abrir minha própria empresa. Então, em novembro, eu encerrei com a companhia e comecei os processos, o procedimento para abrir a minha própria empresa. Terceiro mês, empresa em andamento, eu fiz o quê? Parei de fazer a academia. Observa que vamos falar sobre mentalidade, condição mental. Quando eu comecei, eu tinha uma mentalidade. Qual era? Não conseguia fazer academia, portanto eu tinha que começar devagar. Agora, 3 meses depois, eu tinha outra mentalidade, porque eu comecei com 2 quilos aqui, mas em janeiro estava pegando muito mais peso. Tinha exercícios, por exemplo, eu comecei aqui com 8 quilos, mas em janeiro eu estava pegando 16 quilos. Então tinha melhorado muito. A minha mentalidade, o quê? Eu sou o cara já. Só que parei de fazer academia em janeiro. Primeiro mês sem academia. Minha mente dizia, tá tudo certo, tudo normal, mudou nada. Segundo mês, tudo certo, tudo normal. Percebia que havia necessidade de voltar, mas para mim estava normal. Terceiro mês, conversando com o meu mentor, nós estabelecemos ali uma meta e uma delas foi voltar a fazer a academia. E eu voltei a fazer academia. Então, em abril, eu recomecei. Agora, o que que eu aprendi aqui que é muito interessante, nós vamos aplicar a outras áreas da vida. Em abril, eu pensava que eu tinha a mesma resistência que tinha em janeiro. A minha mentalidade de abril era a mentalidade de janeiro. Comecei a fazer primeiro dia de academia. Primeiro dia. Eu tinha que ter iniciado como foi em outubro. Porque desse intervalo que eu parei, eu perdi a resistência muscular, mas o cérebro diz assim: ó, vai que você consegue, vai que você consegue. E eu fui mesmo.
Comecei ali com a remada baixa no lateral e puxando peso, aí foi dole uma, dole duas, dole três e eu fui para o chão. Eu desmaiei, cara. Desmaiei. Por quê? Porque a mente estava em janeiro, porém o meu corpo estava lá em outubro. Que coisa! Então vem a frase de efeito, frase que é de impacto: quem para não para, quem para retrocede. Vamos aplicar isso em algumas áreas da nossa vida. Falando de saúde, estava fazendo exercício físico. Então observa, falando de saúde, ó, saúde. Vamos falar de saúde no sentido, pessoa precisa perder peso. Então, obesidade. Pessoa está obesa. Quando ela decide que vai corrigir o problema com relação à saúde ligado ao excesso de peso, ela está onde? Como eu, 4 de outubro. Vai começar devagar. Vai procurar aí um nutricionista para poder buscar fazer uma reeducação alimentar. Depois, quem sabe mais na frente, vai querer fazer até uma bariátrica, vai começar a fazer atividade física. E aqui entra uma lição muito importante: quem começa nunca pode parar. Mas, Natanael, eu vou ter que fazer o resto da vida? É isso mesmo. Você pode parar de comer? Vai ter que comer a vida inteira. Pode parar de dormir? Não pode. Tem que virar hábito de vida. É um novo formato, é um novo hábito. E ele tem que ser o quê? Contínuo. Porque quando você para, você retrocede. Quando eu parei, eu retrocedi. Só que você acha que está bem, mas quando decide recomeçar, descobre que você voltou há algum tempo atrás. E quando se trata de saúde, é a mesma coisa. Começou bem, começou devagar, foi adicionando. Então, boa alimentação, adicionou atividade física, adicionou aqui uma bariátrica. Show! Perdeu 40 quilos. Top! Mas se parar de fazer boa alimentação, atividade física, tomar água corretamente, já vi pessoas perdendo a cirurgia. Porque quem para não para, quem para está de marcha ré, está voltando. Vamos falar de uma outra área na vida. Vamos falar de financeiro, área financeira. Mesma coisa, financeira. Na área financeira, quem para não para, quem para retrocede. Imagina, primeiro mês você trabalhando, ganha R$ 2.000. Segundo mês trabalhando, R$ 2.000. Já são, no caso, R$ 4.000. 3 meses trabalhando, mais 2.000. Aqui em janeiro tem R$ 6.000. Só que passou um mês que você parou. O que acontece? Menos 2K. Você vai ter que comer o dinheiro. Passou mais um mês, menos 2K. Já são menos R$ 4.000. 3 meses, já está zerado, já voltou em outubro novamente. Se progredir para maio sem trabalhar, menos 2K, já está endividado. Não dá para parar, tá entendendo? Então a lição é: quem para não para, quem para retrocede. Vida espiritual. Vamos falar vida espiritual. Eu tenho a minha vida com Deus. Tá tudo certo. Eu comecei de forma até fervorosa. Só que eu falo comigo mesmo: orar mais? Ah, não, posso reduzir isso aqui. Ler a Bíblia? Também não. Para quê? Tanta coisa para fazer. Quem não alimenta fica desnutrido. Isso serve para a saúde física, isso serve para a saúde espiritual e serve também
para a saúde emocional. Se você para, se eu paro de fazer o que tem que ser feito, a gente vai emagrecendo, no sentido seja ele metafórico ou literal. Então, pessoal, vou desenhar rapidinho aqui, ó, uma escada bem rápido, tá? Ó, uma escada aqui. Imagina que aqui é uma escada, do meu jeito. Você começa a vida onde? Eu começo a vida onde? Aqui, ó. Todo mundo começa lá no ventre da mãe, pequenininha. Fecundação, iniciou-se a vida. Até o dia que a gente nasce. E a nossa experiência de vida é como uma construção. Nessa construção, você vai ter coisas negativas e coisas positivas. Negativa, exemplo, seu pai te deixou sozinho muito tempo. Então, a ausência de pai, um fator negativo. A mãe era muito estressada, batia muito na criança, fator negativo. Nunca ouviu um eu te amo, fator negativo. Mas também tem fatores positivos. Exemplo, já ganhou presente, ganhou um abraço. Em algum momento, ouviu de alguém um eu te amo. Então, são coisas positivas e coisas negativas. E isso vai construindo a nossa vida. Chega um momento que o nosso cérebro começa a optar ou por fatores mais negativos ou por fatores mais positivos. Quando, chegando no meio da vida, alguns com 25 anos, alguns com 30 anos, outros com 40 e alguns com 50 anos ou mais, começa a ficar cansado da vida porque a mente dele está alimentando de coisas do passado, de tudo que foi negativo na vida. E aí ele paralisa aqui, ele para. Fala, não vou mais, não vou tentar mais, vou parar por aqui. Só que ele pensa que parando ali, vai ficar como está, mas não vai. Ele vai retroceder. Tem uma frase que fala assim: quem alimenta das coisas ruins do passado, envenena o presente. Quem está envenenando o presente está morrendo. Morrendo rápido. Mas se eu paro por um momento, porque tem paradas que são estratégicas. Você tem a parada não estratégica, aquela que você parou na vida porque os fatores negativos foram mais fortes na sua mente do que os fatores positivos. Agora, tem parada que é estratégica, quer ver? A Bíblia diz assim, olha, depois de fazer tudo, fica firme. Por quê? Porque há momentos na vida que você vai ter que parar para fortalecer e então prosseguir. Mas tem que ficar firme. Paradas estratégicas. Vamos olhar para o texto bíblico. Eu estou falando muito de Bíblia, porque eu leio muita Bíblia, mas se você for para a ciência, também vai confirmar o que eu estou falando. Deus, quando criou o universo, ele fez em quanto tempo? Ele fez em 6 dias. Isso aqui não vou entrar, aprofundar nisso, sobre esses 6 dias, isso não é. Vamos falar literalmente como está no texto. 6 dias. No 7º dia ele fez o quê? Ele tirou uma folga, um descanso. O descanso de Deus era estratégico. Deus foi curtir tudo que ele havia criado. E ele disse assim, foi coisa boa. Há um momento que você precisa de quê? De desfrutar do descanso. Quando você vai para a história de Israel, o povo trabalhava 6 dias na semana, mas um dia eles tinham que descansar, chamado de o dia do Senhor, o sábado. Parada estratégica. Todos que trabalham precisam de um momento de descanso, que é estratégico. Outra parada estratégica que foi estabelecida. Por 6 anos, a terra deveria ser cultivada, mas no 7º ano tinha que haver um ano de descanso. Por quê? Porque é a parada estratégica. Podemos parar de forma estratégica, mas a nossa mentalidade ela precisa ser sempre para o nosso objetivo. E aqui esse vídeo poderia estender muito mais, eu vou encerrar isso aqui. Mas se você em algum momento desse vídeo se identificou com o que eu falei, e se você que pratica academia também em algum momento caiu e desmaiou ou teve fraqueza com medo desse vídeo, e se você se identifica
como alguém que está numa correria, mas chega um momento, parou na vida, pare só de forma estratégica. Mas Natanael, os problemas da vida são mais fortes do que eu, então você precisa buscar uma ajuda. Comenta esse vídeo, me chama lá no Instagram, no direct, e eu vou te orientar como fazer para que você possa se fortalecer e prosseguir. Se caso você está tendo dificuldade de entender, me chama no direct lá no Instagram, eu vou te orientar como fazer, porque tudo depende da renovação da sua mente. Porque se sua mente renovar, você se transforma. E se você se transformar, com certeza a sua caminhada será de vitória. Vamos rompendo aí. Um abraço.